Fala galera, beleza? Fran Carbone falando e hoje a minha dica é para você que trabalha com pós-produção de áudio para filme. Quando a gente trabalha com áudio e vídeo, a nossa comunicação com o editor de vídeo tem que ser extremamente fundamental. O nosso trabalho, o trabalho do áudio, só vai começar quando o editor de vídeo fechar a edição dele. O que eu estou querendo dizer é que a sequência das cenas já tem que estar finalizada. E isso tem um nome, a gente chama isso de locked cut. E qual é a melhor maneira de você receber um projeto do editor de vídeo? Ele tem que exportar para você o vídeo finalizado, que já pode ter uma ideia aí do som design, e o principal de tudo é ele exportar para você o projeto de vídeo na extensão OMF ou AAF. E basicamente o que essas extensões deixam a gente fazer é ter acesso aos cortes que foram feitos no vídeo e no áudio lá no software de edição de vídeo, e isso aparecer para a gente na timeline do Pro Tools. Com isso, as regiões vêm abertas, e a gente consegue editar o nosso áudio caso tenha algum problema, além da gente ter muito mais flexibilidade para mixar. Os takes que já valeram, que realmente valeram na gravação, é o que realmente vai vir para nós, para a gente poder editar e mixar. E os arquivos OMF e AAF, eles têm poucas diferenças entre eles. O AAF ele é muito mais moderno e muito mais completo do que o OMF. Então, por exemplo, se eu fizer qualquer automação que foi feita de volume lá no software de edição de vídeo, quando isso importar no Pro Tools, ele vai conseguir reconhecer, e ele já importa isso junto com a track. Além do que ele também pode importar os nomes das tracks que foram dados lá no software de edição de vídeo. O OMF não consegue exportar nada disso, nem automação e nem nome de track, o que dificulta bastante o nosso processo, porque a gente tem que arrumar, a gente perde muito mais tempo arrumando a nossa sessão. Os softwares mais comuns aí de edição de vídeo é o Media Composer da Avid, o Premiere da Adobe e o Final Cut da Apple. O Media Composer e o Premiere, eles já têm aí a opção de exportar OMF e AAF. E se você usa o Final, depois da atualização para a versão 10, a Apple tirou a opção de exportação do OMF AAF. E no lugar, você agora só pode exportar exclusivamente no formato XML, que infelizmente o Pro Tools não consegue ler. Então a solução é você usar um conversor de XML para AAF, chamado X2 Pro. E o que ele faz? Ele é um programinha muito simples, ele simplesmente pega o arquivo XML do Final Cut 10 e transforma ele em AAF para que o Pro Tools consiga enxergar e ler esse arquivo. Esse software está disponível lá na Mac App Store, e se você vai trabalhar com algum editor de vídeo que está fazendo no Final Cut 10, você vai ter que ter esse software para você continuar o seu trabalho de áudio. No exemplo aqui, que eu vou dar para vocês, eu vou usar o Premiere, mas o procedimento é basicamente igual em todos os softwares de vídeo. Bom, então eu tenho aqui uma sequência de edição de vídeo aqui já finalizada. É o comercial de uma cervejaria americana chamada Topa Topa, e basicamente ela tem aqui 3 tracks de áudio, esse A1, A2 e A3 aqui são as tracks de áudio. Eu vou dar só um play aqui para vocês sacarem aí do que se trata. Meticulously about the beer. He's here anytime the beer needs. So I always tell people that if you want to become a brewer, you have to be obsessed with beer and love it. It takes a special individual to... Então basicamente aqui eu tenho aqui alguns efeitos aí das cenas aqui, a voz aí das entrevistas e essa trilha sonora aqui em verde. Então como é que a gente faz para exportar isso em AAF e depois exportar no Pro Tools? Eu vou vir aqui no menu File, Export, AAF, e aí eu vou marcar aqui as opções Mixdown Video, ele já vai exportar uma cópia do vídeo para mim. É muito importante selecionar isso daqui, Breakout to Mono, vou dar um Enable aqui. Para quê? Para que as tracks de áudio venham em separado para a gente ali na timeline do Pro Tools. Não vou falar para ele renderizar os Audio Clip Effects. Audio Clip Effects são fades, automações que ele pode fazer aqui nas tracks de áudio. Vou deixar o sample rate em 48, vou deixar o beat em 16. Aqui é muito importante você selecionar Separate Audio,
porque assim as tracks vêm separadas. Se você colocar Embed Audio, já vai vir uma mix final aí do arquivo de áudio. Vou deixar em AIFF e falar para ele copiar os arquivos de áudio completos e não só os cortes que o editor de vídeo fez. Isso aqui é essencial para a gente poder editar caso aí tenha algum problema. Vou dar um OK. Ele vai me perguntar aonde eu quero salvar esse arquivo. Eu vou salvar aqui no desktop, eu vou criar uma nova pasta, porque ele vai gerar um monte de arquivo. Eu vou colocar topa AF, né? Cria, e aí eu vou salvar como topa AF dentro dessa pasta aí. Vou salvar, e aí o Premiere vai exportar aí o meu vídeo. Esse processo pode demorar um pouco, vai depender muito de como está a edição de vídeo, de quantos efeitos ele colocou. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui. Muito bem, então ele exportou o arquivo. Repara que eu tenho um monte de arquivo de áudio aqui, que são os cortes que o Premiere fez. E aqui embaixo eu tenho o meu arquivo AF, que é o que o Pro Tools precisa. Eu vou clicar 2 vezes em cima aqui do arquivo AF, e por padrão o Pro Tools pede para você criar uma seção nova. Então eu vou chamar de topa mix áudio, vou salvar local, vou deixar em AIFF 1648, que foi as opções de exportação que a gente escolheu lá no Premiere, e eu vou criar a seção. Vou chamar aí de topa mix áudio, vou salvar no desktop. E repare que agora o Pro Tools me mostrou aí a janela do Import Session Data com todas as tracks que o arquivo AF tem. Repare que tem o vídeo aqui, os áudios ali, o áudio 1, o áudio 2 e o áudio 3. Eu vou falar para ele importar, copiar os arquivos de áudio, copiar o arquivo de vídeo para a pasta da sessão. Vou falar para ele importar os Audio Effects, que é, como eu falei, são aqueles fades e automações ali que foram feitos no Premiere. Falar para ele importar Clip Gain, falar para ele importar automações de volume e importar aí todos os áudios. Vou dar um OK. Ele vai falar onde é que você quer salvar o arquivo de vídeo. Eu vou salvar no Video Files mesmo, que é o padrão do Pro Tools. E aí, novamente, tem o processo de importar tudo, e dependendo da velocidade da tua máquina e do tanto de tracks que ele vai ter que importar, esse processo pode demorar um pouquinho. Vou acelerar o vídeo mais uma vez. Bom, então tá aí, né? Repara que todos os cortes que foram feitos lá no Premiere, ele não tá nada consolidado, então significa que a gente pode... Vou abrir aqui um pouquinho o zoom, ó. A gente pode agora mexer aí, ó, trimar nos cortes, né? O vídeo veio aí bonitinho junto também. E uma coisa que a gente chata, né, que a gente precisa fazer é que a gente precisa dar uma organizada na sessão, né? Repara que ele colocou todos os arquivos aqui em estéreo, né? Isso aí é meio que um padrão aí nos softwares de vídeo. É o mesmo áudio, né? E normalmente a gente, né, você não vai precisar de 2 áudios, porque ele gravou com um único microfone. Então, eu vou, por exemplo, esconder aqui essa track de áudio, vou renomear isso daqui para diálogo, por exemplo. Isso daqui são algumas ambiências aí de algumas cenas que eles colocaram, ó. Então isso é legal, tá em arquivo estéreo. Obviamente, efeitos e trilha sonora a gente deixa em arquivo estéreo. Aí, ou se você estiver trabalhando com surround, também pode ser. Então, eu vou criar aí uma track de áudio estéreo. Aí eu pego essas regiões aqui, né, e a gente arrasta aí para baixo. E aí pode deletar essas duas. E aí chamamos aí de Effects. Aqui é a trilha sonora, né, mesma coisa. Faço aí uma track de áudio estéreo, desço aí para baixo, deleto isso aqui e trilha. Eu vou mostrar as automações, olha só que legal. Repara que o Pro Tools importou todas as automações que o Premiere fez lá, né? Isso é chamado de keyframes ali no software de edição de vídeo. E o Pro Tools entendeu isso perfeitamente.
A gente pode agora, por exemplo, deletar essas linhas de automação que o editor de vídeo fez e trabalhar aí com uma mix a partir do zero, ou ainda, se você quiser, dá para usar aí essas coisas como guia, se for o caso. Então, muito obrigado por vocês terem assistido. O meu nome é Fran Carbone, dá um joinha aí nesse vídeo, se inscreve no meu canal, liga o sininho para você receber a notificação quando eu lançar novos vídeos e compartilha aí com os seus amigos. Muito obrigado e até semana que vem.